Olá gente, tudo bem? Meu nome é Michele Carneiro e essa é mais uma videoaula do estudo que eu estou fazendo sobre as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. Isso aqui é mais uma videoaula sobre a NR4, né? Na verdade a quarta videoaula, né? E a última. Hoje eu encerro essa videoaula referente à NR4. Essa é a última videoaula que vai tratar sobre a CNR, né? Vou terminar alguns detalhes que ficaram faltando sobre ainda dimensionamento e outros detalhes, né, importantes a ser estudado na CNR. Bom, quem está olhando essa videoaula pela primeira vez, se vocês quiserem ter acesso ao estudo da NR1, NR2, NR3 e até mesmo outras videoaulas que eu fiz sobre a NR4, vocês se inscrevam aí no canal, tá? Para ter as videoaulas tudo em ordem. Se inscrevam e quando eu estiver fazendo outras videoaulas sobre outras NRs, vocês irão receber essas videoaulas, né? Então, eu queria, antes de eu iniciar a aula, eu queria pedir aí desculpa para meus inscritos aí no canal por eu ter demorado a gravar essa videoaula. Estava resolvendo alguns problemas relacionados ao trabalho, mas já foram resolvidos. E eu prometo para vocês gravar uma ou duas aulas agora por semana, né? Vou estar disponibilizando, vou estar me esforçando para isso. Então vamos lá. Nessa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre o subitem 4251, né? Onde ele diz o seguinte: para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 425 obedecerá ao quadro 2 e anexo, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados existentes no estabelecimento que possui o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, assim constituídos, cumprirem tempo integral. Então, foi esse subitem bem aqui que eu parei na videoaula passada. Na verdade, eu até falei sobre ele, que é como fazer o dimensionamento, né, em empresas de grau de risco 1. Né? Eu ensinei como fazer esse dimensionamento, tá lá na videoaula anterior. Eu peço só para que vocês, por exemplo, se algum dia vocês estudantes foram trabalhar em uma empresa de grau de risco 1, vocês têm que ver a questão do dimensionamento aqui nesse subitem 4251. Eu vou ensinar como fazer esse dimensionamento. Vai dizer quais os profissionais, quantos profissionais vai necessitar para compor o SESMIT, tá certo? Então, falando agora do subitem 4252, ele fala o seguinte: para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 425 obedecerá ao quadro 2 e anexo, considerando-se como número de empregados o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos. Então, o que ele está dizendo nesse subitem aqui, gente? Ele diz que empresas de grau de risco 2, 3 e 4, porque nós já vimos a 1, né? Grau de risco 1, que é o subitem anterior. Então, se a empresa tiver grau de risco 2, ou 3, ou 4, como vai ser esse dimensionamento? O dimensionamento é um grau de risco mais o número total de empregados do estabelecimento. Então, ele está dizendo que você vai considerar como número total de empregados, ó, bem aqui, ó, o somatório dos empregados de todos os estabelecimentos, ou seja, vai fazer um SESMIT centralizado, que é o que diz o item 425, né? Se vocês voltarem lá na NR, no item 425, subitem 425, vocês vão ver que ele fala exatamente sobre isso, sobre o SESMIT centralizado. Então, é aquela empresa que possui vários estabelecimentos, ela monta um SESMIT que vai dar assistência para todos esses estabelecimentos, onde o número de empregados, né, para compor o SESMIT, você vai ter que somar os números de empregados de todos os estabelecimentos para poder dimensionar o SESMIT, ok? E pega o grau de risco da atividade principal. Vejamos o item que eu acho importante estar comentando aqui, o subitem, na verdade, 432, né? Esses outros itens que eu estou pulando aqui,
e subitens, você pode estar só dando uma lida que vai ser fácil de entender. O subitem 432 ele diz o seguinte: a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho fica reservado o direito de controlar a execução do programa e aferir a sua eficácia. Gente, jamais esqueçam, quem vai controlar a execução do programa e aferir a sua eficácia é a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Quem vai controlar a execução e aferir a sua eficácia. No caso, a eficácia de quem? Do SESMIT, é exatamente a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. E isso é questão, né, que cai em concurso público, é questão que pode cair no processo seletivo, tá? Quem controla a execução do SESMIT, né, e é responsável em aferir a sua eficácia. Você já sabe, Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. O próximo item que eu achei importante estar comentando é esse item aqui 4.4. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão ser integrados por... Aqui, gente, nesse item 4.4 ele diz quais são os profissionais que devem compor o SESMIT. É aqui que você vai saber quais são os profissionais que fazem parte do SESMIT, que são em número de 5. Só são 5 profissionais que podem fazer parte atualmente, né? Só são esses 5 profissionais. Quem é? O médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. O que devemos saber sobre esses profissionais aqui que compõem o SESMIT? O pessoal de graduação, que é o que faz faculdade, é o que faz a graduação, o médico do trabalho, o médico, o engenheiro e o enfermeiro, todos têm que fazer a graduação e após a graduação eles têm que fazer uma especialização em segurança do trabalho. Eles fazem a graduação e depois faz 2 anos de pós em segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho, ele é o único profissional do SESMIT que não precisa fazer especialização, porque o curso já trata sobre o assunto, que é segurança do trabalho. E o auxiliar de enfermagem do trabalho também, ele faz o curso de auxiliar de enfermagem, né? E para ele participar do SESMIT, ele tem que fazer também uma especialização na área de segurança do trabalho. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ver o outro item que eu acho importante estar comentando. É o item 4.5. Vamos fazer um comentário sobre esse item aqui. A empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2 em anexo deverá estender a assistência aos seus serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho aos empregados da ou das contratadas, sempre que o número de empregados desta ou destas exercendo atividade naquele estabelecimento não alcançar o limite previsto no quadro 2, devendo ainda a contratada cumprir o disposto no subitem 425. Então, o que ele está dizendo aqui nesse item? Digamos, tem uma empresa, a contratante, ela contrata outra para prestar serviço. No caso, vai ser a contratada. Na questão de dimensionamento do SESMIT, digamos que essa contratada, ela não tem trabalhadores suficientes para compor o SESMIT. Vai lá no quadro 2, a quantidade de funcionários é muito pouco para ter um SESMIT, mas a contratante, ela tem. Então, o que esse item aqui está dizendo? Que a contratante, ela vai estender a assistência de seus serviços a essa empresa. Quando a gente fala de estender a assistência ao SESMIT para a contratada, não é que a contratante ela tenha que redimensionar o seu SESMIT, né? Por exemplo, aumentar o quadro de profissionais em função dos funcionários que são terceirizados. Não. Né? Ela vai estender a assistência relacionada aqui à prestação de serviços de treinamento, de DDS, vai dar DDS também para a contratada, vai organizar CIPATs em conjunto com a contratada, né? Vai oferecer informações sobre segurança e saúde no trabalho também para a contratada. Mas ela, assim como ela vai estender esse serviço, vai prestar esse serviço de segurança do trabalho, ela também deve exigir da contratada alguns programas de segurança do trabalho, como
o PCMSO, o PPRA. Então ela tem que exigir da contratada que eles elaborem esses programas e que esses programas estejam atualizados, tá? E também é bom também lembrar, né, a questão da contratada realizar os treinamentos que são obrigatórios, né, para os empregados. Vamos lá, o item 451, né, subitem. Ele diz: quando a empresa contratante e outras por elas contratadas não se enquadrarem no quadro 2, né, o item 451, isso, não se enquadrar no quadro 2 e anexo, mas pelo número total de empregados de ambos no estabelecimento atingir os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um SESMIT comum nos moldes do item 414. O que ele quer dizer bem aqui, gente? Digamos que a contratante ela tem uma empresa ou mais de uma empresa no interior dela trabalhando, que são as contratadas, e as contratadas não atingem um número suficiente de empregados para formar o SESMIT, nem a contratante também atinja. Então o que elas têm que fazer? Elas se unem, elas juntam os números de empregados, somam o número de empregados tanto da contratante como da contratada e vão elaborar um SESMIT comum, ok? Então elas vão fazer um SESMIT comum, vão constituir um SESMIT comum, onde vai atender tanto os trabalhadores da contratante como também da contratada, tá ok? O SESMIT comum, gente, só um detalhe, é diferente do SESMIT especializado. O SESMIT especializado é quando a empresa ela possui vários estabelecimentos, né? O SESMIT especializado, o SESMIT centralizado é quando ela possui vários estabelecimentos pertencentes a ela, ela monta um SESMIT centralizado, mas o estabelecimento pertence a ela. Agora o SESMIT comum não. O SESMIT comum é quando uma empresa se junta a outra para formar um SESMIT, tá? Para construir um SESMIT, por isso se chama SESMIT comum. É tanto para uma como para outra. Vamos lá. Outro item que eu acho importante estar falando é esse item 46. Ele diz: os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho das empresas que operam em regime sazonal deverão ser redimensionados, tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o quadro 1 e 2 em anexo. Isso aqui é importante a gente entender esse item 1046, quando ele fala o SESMIT de empresas que operam em regime sazonal. Primeiro a gente tem que saber o que é isso, sazonal. Sazonal, gente, no dicionário ele fala sobre a estação do ano, né, por estação, empresas que trabalham por estação do ano, né, ou seja, por estação. É uma situação que acontece muito, né, em empresas de agricultura, né, isso acontece muito, né, em agricultura, em pecuária. Na agricultura, por exemplo, né, em tempo de plantio, ela vai requerer um determinado número de empregados, né, mas em determinados meses do ano, o plantio. Depois vem a colheita, ela necessita de outro número de empregados e, claro, né, acontece em outros meses do ano. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente entender isso. Digamos que uma empresa da área de agricultura, né, ela trabalha com plantio e colheita de cana-de-açúcar. Digamos que no período de maio a julho, né, em 5 meses, só é para o plantio. Digamos que seja o período certo para plantio de cana-de-açúcar. Só estou dando um exemplo, gente. Eu não sei qual é o período para plantio de cana-de-açúcar. Só estou dando um exemplo. Digamos que seja a estação certa. E ela necessitou de 80 trabalhadores. Né? Porque você vai avaliar como o item está falando. Né? Você vai se basear na média aritmética do número de trabalhadores do ano civil. Então você tem que saber qual foi o número de trabalhadores do ano civil anterior. Então digamos que tu esteja em 2014, agora tu esteja avaliando em 2013 qual foi a quantidade que eles necessitaram de trabalhadores para o plantio. 80 trabalhadores, digamos. Então, nos meses de setembro a dezembro, seja o período da colheita, né? Aí eles necessitaram de 100 trabalhadores. Como é que eu vou fazer o dimensionamento, Michele? Que eu racei
a quantidade de profissionais que ele precisou, tanto para o plantio como para a colheita. Então, como é que eu vou saber, né, fazer o dimensionamento desse tipo de empresa? Primeiro, você pega o grau de risco da atividade principal, mais a média aritmética dos trabalhadores do ano anterior. Então, como nós vamos fazer isso? Né? Do jeito que o item está falando aqui. Né? Você vai pegar, né? Olha aqui, vamos entender, vamos ler. Os CERMs de empresas que operam em regime sazonal deverão dimensionar, tomando por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior. Então, como é a média aritmética? Você vai somar o trabalhador do plantio, foi quanto? 80. E o trabalhador para a colheita, 100. Então, você vai somar 100 mais 80 e vai dividir por quanto? Pelo número de grupos de trabalhadores. O primeiro grupo mais o segundo grupo. Foram quantos grupos de trabalhadores? 2 grupos. Um grupo de 80 e o outro grupo de 100. Então, eu pego 180 e divido por 2. Vai dar 90. Então, 90 é a média aritmética, tá? Do número de trabalhadores. Ok? Então, você já tem um grau de risco. É só jogar no quadro 2 e vocês vão saber quais e quantos profissionais do SES a gente vai necessitar. Ok? Mas, só uma observação. Nós não podemos esquecer que quando você se tratar de SESMIT, de agricultura, pecuária, silvicultura, você vai ter que seguir o SESMIT lá da NR31. NR31 que trata sobre agricultura, pecuária, silvicultura, eles têm um quadro deles próprios lá do SESMIT. Então, se você tiver numa empresa dessa, você tem que ficar atento para esse item aqui, tá? Da NR4. E também não esquecer que o dimensionamento, os quadros desse dimensionamento, vocês vão utilizar o quadro da NR31, tá ok? Então vamos lá, vamos ver outro item aqui importante. Importante estar comentando. O item 4.12, eu achei importante estar comentando, que é o que compete aos profissionais do SESMIT. Aqui que vocês vão ver, né, quais atividades que você, como técnico de segurança, um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um enfermeiro do trabalho, um técnico de enfermagem do trabalho vai desenvolver. Vocês que vão ver isso, né? Então, vocês querem saber quais são as atividades que vocês vão desenvolver nessa empresa? Vocês vão achar bem aqui no item 4.12. Quais as atividades que vocês vão desenvolver na empresa? No SESMIT, está no item 4.12. Então, dê uma lida aí nessas letras aqui, ó, a linha A, na linha B, C. Vocês vão saber quais são as atividades, né? Eu achei importante estar comentando sobre essas duas letras aqui, a E, que diz assim: manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR5. Gente, o SESMIT é que vai dar apoio, é que vai treinar e atender a CIPA, né? Os cipeiros, eles vão identificar, por exemplo, os riscos, né? E você vai ouvir quais são os riscos, né, existentes em determinado setor, e junto com o cipeiro você vai ver qual a melhor medida, né, tanto preventiva como corretiva para aquele risco identificado, ok? Outra a linha que eu achei importante estar comentando é a linha I, que fala sobre o registro, registrar mensalmente os dados atualizados de acidente de trabalho e doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os requisitos, né, os quesitos descritos nos moldes de mapas constantes no quadro 3, 4, 5 e 6. Né? Gente, esse mapa aqui vocês vão ter que fazer durante todo o ano. No final do ano vai ter que entregar lá na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, onde vai ser enviado para a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho. Não é ela que controla e executa, né, o SESMIT, então é ela que vai avaliar. E ela vai avaliar através desses quadros aqui, o 3, 4, 5 e 6. Tem gente que se prende muito e estuda a NR4 só até o quadro 2, que é o de dimensionamento, né? Mas não, se vocês olharem na NR, vocês existe o quadro 3, o 4, o 5 e 6,
né? E eles têm que ser preenchidos, né? Como vocês podem ver aí. E o preenchimento deles, eu deixei uma apostila aí abaixo do vídeo, para vocês baixarem essa apostila de como preencher. Ela explica bem detalhadamente como preencher esses quadros 3, 4, 5 e 6. Tá aí nessa apostila, vocês dão uma lida aí com bastante paciência, bem devagar, que vocês vão saber como preencher esses quadros, tá? O 3, o 4, o 5 e o 6. Um outro item que eu achei importante estar comentando foi o item aqui, peraí gente, 4.17. Ele fala: os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de que trata a CNR, deverão ser registrados no órgão regional do Ministério do Trabalho. Nunca esqueçam, gente, o SESMIT, ele tem que ser registrado lá no órgão regional do Ministério do Trabalho, na SRTE ou DRT, tá? Então, quais são os documentos para me registrar esse SESMIT, Michele? Tá aqui descrito no subitem 4.17.1, né? Quais são os documentos? Tá aqui na linha A, B, C, D, E, tá todos os documentos aqui que vocês vão necessitar, né? Que a empresa vai necessitar para poder fazer o registro do SESMIT. Então, gente, vocês vão também tá vendo aí como fazer o dimensionamento do SESMIT em empresas com funcionário a partir de 5.000 funcionários, né, em estabelecimento com 5.000 funcionários. Então eu vou deixar o link de um vídeo aí que é do auditor fiscal, né, Alexandre Sabino, que é um ótimo profissional, e ele ensina, né, de forma bem fácil como fazer esse dimensionamento. Eu vou deixar essa videoaula aí, vocês podem tá olhando como fazer, que é importante. Às vezes vocês podem parar numa empresa que tem 5.000 funcionários e vai ter que dimensionar o SESMIT. Então essa videoaula ensina vocês a fazerem. Ele explicou a videoaula bem detalhada, vai dar para entender. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e aguardem a próxima videoaula, que vai ser sobre NR5, tá? E eu vou fazer o possível para manter minha promessa de gravar 1 ou 2 videoaulas por semana, tá ok, gente? Então até a próxima videoaula e um abraço.